Bom dia, pessoal. Excelente manhã de sábado, né? É uma honra estar com vocês mais uma vez. E eu não poderia começar esse treinamento sem não expressar a nossa gratidão de você se organizar, fazer os seus ajustes para poder estar presente, né? Nós sabemos que toda vez que tem um treinamento, uma live, o que for, você precisa fazer alguns ajustes na sua agenda, talvez adiar um compromisso, talvez abrir mão do seu lazer, né, em família, e a nossa parte é fazer valer a pena. Então, seja muito bem-vindo, nós vamos compartilhar aqui nesse momento a tela, né? O som tá bom para todo mundo, né, seu Francisco? Você está ouvindo bem? Ivani, perfeito. Compartilhar a tela. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os estudos científicos, né? Essa é a parte 2 desse treinamento. Na parte 1, que nós fizemos aí aproximadamente 30, 40 dias atrás, nós abordamos as publicações, as citações e as apresentações. Nós tivemos ali as publicações em várias partes dos Estados Unidos, 3 ocasiões diferentes. Tivemos as apresentações no circuito nacional e internacional. E vimos que o estudo ele foi realizado pela APTA, né, Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, mas tudo isso nós vimos na parte 1 desse treinamento. E nós vimos ali que esse estudo é de alta relevância, de impacto, tanto é que ele foi publicado nas melhores bases. Só que o nosso treinamento hoje, ele vai na conclusão do mesmo. Nós vamos entender as argumentações que são apresentadas pelos pesquisadores, vamos ver a transcrição do texto original, como está lá no estudo, e analisar essa conclusão. Então, nós vamos direto aqui para a conclusão do estudo. Então, na conclusão, ficou comprovado essas 8 situações aqui. Primeiro, aumento do teor de oxigênio no sangue, alcalinização do sangue, aumento da densidade mineral óssea, isso no segundo estágio, aqui no caso da densidade, no segundo estágio do estudo, redução da viscosidade sanguínea, redução dos níveis de glicose, colesterol, triglicérides e também de gordura subcutânea. Bom, nós temos aqui 8 situações extremamente interessantes que são apontadas no estudo científico realizado com o psilocimol. Nós vamos analisar cada uma dessas situações aqui que foram abordadas na conclusão. A primeira que foi abordada foi o aumento do teor de oxigênio dissolvido no sangue, tá? Dissolvido na água. Aumento do teor de oxigênio. Quais são os benefícios desse aumento de oxigênio? O estudo apontou um aumento na ordem de 10%. Mas vamos entender como que isso é benéfico para todo ser vivo? Então, primeiro, no processo de respiração, o ar é levado para os pulmões, onde uma grande quantidade de oxigênio é absorvida pelo sangue. E aí ele, então, é transportado pelo sangue para todas as partes do corpo. O oxigênio é fundamental para a vida. Todo o processo que nós realizamos dentro do corpo externo depende de energia. E olha esse dado, da energia que é necessária para realizar qualquer processo em nosso corpo, 90% é retirada do oxigênio e apenas 10% do alimento. 90% de tudo que o nosso corpo realiza, da energia empregada para realizar, 90% dessa energia vem do oxigênio. A quantidade de oxigênio que é transportada pelo sangue até os órgãos do corpo e tecidos, elas são chamadas de oxigenação do sangue ou nível de saturação de oxigênio. Mas muitas vezes há uma diminuição dessa oferta de oxigênio nos órgãos, nos tecidos. Quando há essa baixa oxigenação, isso se chama hipóxia. Hipóxia é a baixa oxigenação. E quais são as causas dessa baixa oxigenação? Do menor aporte de oxigênio nos órgãos e nos tecidos? Bom, vários são os motivos, né? Insuficiência respiratória,
os problemas pulmonares está em grande parte envolvido, né? Asma, efizema pulmonar, edema agudo do pulmão, pneumonia. Então, cria-se um bloqueio de oxigênio e é prejudicada o transporte do mesmo pelos órgãos do corpo. Então, todos os problemas relacionados ao pulmão criam interferência na distribuição de oxigênio. Mas não é só isso. Situações neurológicas, alterações neurológicas provocadas por traumatismo craniano pode causar hipóxia, porque vai comprometer também função respiratória. Uma outra situação envolve a hemoglobina no sangue, que está presente ali no seu sangue. A hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, o oxigênio empregado no seu organismo, ele é transportado pelo sangue e pela hemoglobina. É transportado para todos os órgãos do corpo, mas se a pessoa tiver baixa hemoglobina no corpo, como é o caso de pessoas com anemia, e aí a anemia interfere diretamente na distribuição de oxigênio pelos tecidos do corpo e pelos órgãos do corpo, mesmo que a respiração seja mantida. Mas o processo da anemia, que também se constitui hemoglobina baixa, então faz com que os órgãos recebam um menor aporte de oxigênio. Uma outra causa da hipóxia pode ser também intoxicação por produtos como cianeto, dióxido de carbono e também as drogas psicoativas. Além disso, algumas doenças cardíacas, como o infarto agudo do miocárdio, também prejudicam a circulação sanguínea, porque impede o oxigênio que é transportado para os tecidos do corpo. E há também a situação de se você está em lugares muito altos ou profundos, a quantidade de oxigênio se torna bastante reduzida e, por isso, se uma pessoa estiver constantemente nesses locais, ela poderá sofrer de hipóxia. Vejam as causas, né? São diversas as causas. Então, você tem aqui a hipóxia respiratória. É uma diminuição da oferta de oxigênio aos pulmões. Por algum problema relacionado à respiração, alguma doença, ou obstrução das vias aéreas. Você tem a hipóxia anêmica, né? A hemoglobina do sangue é baixa, então se distribui em menor quantidade o oxigênio, uma vez que a hemoglobina é responsável por transportar o oxigênio. E você também tem a hipóxia circulatória. Ela surge em situações em que a perda do sangue faz com que as trocas gasosas no pulmão não sejam realizadas de forma correta. E isso também acontece quando há insuficiência cardíaca. Você também tem a hipóxia de órgãos específicos. Acontece quando a artéria de algum órgão ela ficou obstruída. E aí o sangue não consegue levar a quantidade ideal de oxigênio naquele órgão. Então, impede a passagem do sangue, diminui a quantidade de oxigênio no local. Isso acontece, por exemplo, na aterosclerose. Então, há um comprometimento, há um bloqueio e, naturalmente, chega menos oxigênio naquele órgão, naquele tecido. E também existe a hipóxia que é congênita. Está relacionada com alguma má formação do coração, de alguma artéria. Então, esse defeito faz com que ela não seja capaz de conduzir o oxigênio para os órgãos importantes do corpo, como o cérebro, por exemplo. Então, veja que a baixa oxigenação, que é a hipóxia, tem diversas causas e pode comprometer todos os órgãos. Pode comprometer. Mas note um órgão que é altamente prejudicado pela baixa oxigenação. O cérebro. O cérebro, isso mesmo. Ele é muito prejudicado com a hipóxia. Mas por quê? Notem, pois as células do cérebro, elas podem morrer em cerca de 5 minutos pela baixa oxigenação. Então, a falta ali de oxigênio pode levar as células cerebrais a morrerem em 5 minutos. O sangue que chega até ele e a todos os outros órgãos do corpo transporta oxigênio e nutrientes que são fundamentais para o bom funcionamento do organismo. E quando o fluxo sanguíneo cerebral é interrompido,
aí se pode ter vários problemas. Pode-se ter transtorno de humor, dificuldade para o aprendizado e até problemas mais graves, como o derrame. Veja, por exemplo, as pessoas com depressão. Então, os estudos demonstram que o corpo ele recebe menos oxigênio nos períodos de depressão, mas especialmente o cérebro. Não se sabe exatamente a causa do porquê isso acontece, né? Se é devido aos padrões de respiração que mudam, se é devido a outra causa, mas o fato é que nos períodos de depressão, os órgãos e tecido do corpo, especialmente da área cerebral, recebem menos aporte de oxigênio. Você consegue entender a importância do oxigênio em todos esses órgãos aqui abordados? Que dizer das pessoas que também têm anemia falciforme, né? Na anemia falciforme, as hemácias, ela tem um formato de foice. Por isso que o nome é anemia falciforme. As hemácias com formato de foice. Ela está muito presente em pessoas da raça negra, né? Hereditária, e causa também destruição crônica das células vermelhas, que são as hemácias ou os eritrócitos. Bom, visto que há uma má formação nas hemácias, o formato de foice, então isso bloqueia a passagem sanguínea. O sangue não consegue atravessar os vasos sanguíneos com facilidade. E, em geral, pessoas com anemia falciforme também têm um déficit de oxigênio. Mas também não é só isso. A desidratação do corpo, e aqui envolve a água, também interfere na oxigenação do seu corpo. Veja, por exemplo, o que acontece com a desidratação. A desidratação ela interfere na fluidez sanguínea, e isso interfere no transporte de oxigênio, interfere na atividade adequada da célula e também atrapalha a resposta imunológica. Manter a hidratação do corpo adequada, ela permite o funcionamento de uma imunoglobulina, que é a LGA. É um anticorpo importante para a defesa imunológica contra infecções. O aumento do oxigênio no seu corpo, notem, melhora a resposta imunológica. Isso contribui para o aumento da sua imunidade. Se a sua imunidade é baixa, logicamente haverá um menor aporte de oxigênio. E isso pode estar relacionado com a desidratação do corpo. Olha a importância de manter o seu corpo corretamente hidratado. Bom, mas não é só isso. A hipóxia é também considerada a causa primária do câncer. E isso nos é trazido à tona por nada mais, nada menos do que o cientista alemão Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Mas olha o que ele explicou. Ele explicou que o câncer ele tem como consequência a acidez do nosso organismo. Mas a acidez, por sua vez, ela sequestra o oxigênio das células. E por isso a hipóxia é causa primária do câncer. Impressionante, né? A acidez sequestra o oxigênio das células. Agora, olha a seriedade disso que também o Dr. Otto Warburg traz à tona nas suas publicações. Ele explica que se uma célula do seu corpo, ela for privada de 35% de oxigênio, diminuiu na sua célula 35% de oxigênio, em 48 horas, essa célula é convertida em cancerígena. Então, não há dúvida, né? A hipóxia é causa primária do câncer. Ele até explica mais, dizendo que todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio. Todas as células normais têm o aporte necessário de oxigênio. As células cancerosas podem viver sem oxigênio. Olha que coisa, né? O que não acontece com as células normais. Então, a hipóxia, a baixa oxigenação é causa primária do câncer. Bom,
Diante do que você viu sobre o oxigênio, percebe quantos órgãos estão envolvidos? É o corpo inteiro, os tecidos. Mas o que o estudo apontou está aqui na transcrição. Aí se menciona que o tratamento magnético reduziu o teor de sódio, Na, K, potássio e cloro. Agora anotem. E aumentou o oxigênio dissolvido na água. Houve um aumento na oxigenação apontado aqui pelo estudo científico. E você enxerga os benefícios disso para a sua saúde? Nós vimos quantas coisas, inclusive os períodos de depressão, que há um menor aporte de oxigênio. Mas lembra qual foi a quantidade de oxigênio que foi aportada pelo silocimol, que o estudo científico apontou? Foi na ordem de 10%. 10%. Nós tivemos a Covid no seu auge e as mortes sendo, na sua maioria, justamente pela hipóxia, pela baixa saturação de oxigênio. E quantas pessoas vieram a óbito? Você concorda que 10% a mais, que é o que o estudo apontou com a nossa tecnologia, poderia ser determinante para muita gente entre a vida e a morte? Concorda? 10% a mais. Lembre-se também que se por 48 horas 35% das suas células tiver um menor aporte de 35% de oxigênio, essa célula é cancerígena. Então, 35% menor oxigenação por 48 horas converte uma célula normal em cancerígena. Olha o impacto e a necessidade de se ingerir água tratada magneticamente. 10% a mais de oxigênio para o seu organismo. Mas não é só isso. O estudo também apontou o aumento do pH sanguíneo. Tá? Vamos falar agora do pH do sangue. O estudo também apontou o aumento sanguíneo. Isso ocorreu porque a água tratada magneticamente ela contribuiu para eliminar o excesso de dióxido de carbono, CO2, que está agregado à hemoglobina no sangue venoso. Então, vamos entender um pouquinho do pH sanguíneo. Já falamos do sangue, ele leva oxigênio, nutriente às células, só que ele também faz uma outra função. Ele recolhe dos tecidos os restos das atividades das células, o lixo tóxico, né? E os nossos tecidos, detalhe, eles produzem dióxido de carbono, CO2. Ele é transportado pelo sangue e é eliminado pelos pulmões. O processo respiratório está envolvido diretamente na estabilização do pH do sangue. Tem tudo a ver. Então, o sistema respiratório, o seu funcionamento correto, contribui para manter o seu pH sanguíneo estabilizado. O nosso sangue é um meio líquido e ele possui um pH próprio, que varia entre 7,35 a 7,45. Nem mais e nem menos, né? 7,35 a 7,45. Mas olha o que acontece se houver um pequeno desvio da faixa normal. É um pequeno desvio dessa faixa normal pode afetar muitos órgãos. Então, o ambiente alcalino desempenha funções importantes para a saúde dos órgãos do corpo. Quando o sangue está com seu pH ideal, as suas células estarão saudáveis. Mas se o seu sangue se encontrar um pouco mais ácido, as suas células morrem mais cedo. Ou seja, você tem aí a porta de entrada para doenças das mais variadas e complicações. O pH levemente alcalino do sangue garante o funcionamento adequado de todo o processo metabólico e também a liberação de quantidade correta de oxigênio nos tecidos. Existem vários órgãos envolvidos na eliminação do lixo ácido do seu corpo. Está envolvido os rins, os pulmões, o intestino, a pele. Esses órgãos de eliminação devem retirar do seu organismo os resíduos dos elementos que são desnecessários, como todo o lixo ácido, né? Resultante do metabolismo alimentar e orgânico.
Notem essa informação. Os alimentos, aquilo que você consome. Então, para ser digerido e metabolizado, a metabolização aqui envolve se pegar os nutrientes e se distribuir para as respectivas partes do corpo, onde tem necessidade. Mas para ser metabolizado e também digerido corretamente, os alimentos devem estar com pH alcalino. Se estiverem ácidos, o que é que vai acontecer? Você vai colocar o seu corpo sob um estresse. Ele vai ter que acionar os mecanismos reguladores. Por exemplo, o fígado vai produzir mais bile, o pâncreas vai produzir mais insulina até que o pH esteja equilibrado. Mas sabem qual é a base da insulina? É o cálcio. A base da insulina é o cálcio. Na falta deste no sangue, o seu corpo irá retirar dos ossos o cálcio até conseguir equilibrar o pH. Se essa retirada for constante de cálcio nos ossos, para equilibrar o seu pH sanguíneo, você tem um outro problema, que é a osteoporose. Então, a osteoporose pode estar intimamente ligada a um pH mais ácido do seu sangue, uma vez que ele precisa acionar os mecanismos reguladores. Então, aqui nós enumeramos, né, a importância do seu sangue estar com o pH correto. Não pode sequer haver um desvio, um pequeno desvio dessa faixa ideal. O organismo precisa de um pH levemente alcalino para se manter saudável e equilibrado. As nossas células precisam de um ambiente mais alcalino para desempenhar bem suas funções e garantir saúde. O ambiente ácido, notem, proporciona condições para as doenças causadas por vírus, fungos, bactérias. Elas vão se desenvolver, irão atacar o sistema imunológico e sua imunidade irá baixar. Quarto, no ambiente ácido, a distribuição de oxigênio é menor. Quinto, o corpo acidificado ele vai tentar compensar o pH usando minerais alcalinos como cálcio, magnésio e potássio. Essa retirada constante vai causar problemas. Por isso é muitas vezes necessário a suplementação. O corpo acidificado, ele diminui sua capacidade, notem, de assimilar minerais e vitaminas, bem como suplementos nutricionais. É muito comum as pessoas fazerem a sua suplementação. Cálcio, magnésio, outros minerais, enfim, né? Mas note o ponto. O seu organismo, se ele estiver acidificado, a sua capacidade de assimilar qualquer suplementação vai ser prejudicada. Não vai assimilar o que o seu corpo realmente precisa. Mas a acidez também interfere na energia da célula. Então, a produção de energia também diminui. A capacidade do seu corpo de reparar, de eliminar células doentes, também diminui no ambiente ácido. E o seu corpo também perde a capacidade total de se livrar de metais pesados e outros resíduos tóxicos do seu organismo. E, por fim, a permanência por um longo período no estado de pH ácido pode indicar uma tendência a desenvolver doenças crônicas. Esses ácidos irão se acumular nos tecidos, nas articulações, e ao longo dos anos irão intoxicar o seu organismo, sobrecarregar aqueles órgãos de eliminação, como os rins, pulmões, intestino e pele. E aí vai desencadear várias doenças, artrite reumatoide, diabetes, lúpus, tuberculose, osteoporose, hipertensão arterial. Quanta coisa, né? Além do que, podem prejudicar a reprodução de células, elas podem se tornar defeituosas e se converter em tumores. Então, veja a seriedade de se manter o seu pH dentro da faixa que ele deve estar. Não deve sequer haver um pequeno desvio. O sangue ácido, note, o sistema imunológico sofre a imunidade baixa, resulta em doenças cardiovasculares, ganho de peso, obesidade, diabetes, pedras nos rins, infecções renais,
problemas hormonais, envelhecimento prematuro, osteoporose, artrose, artrite, dor nas juntas, dores musculares, aumento do ácido lático, que aí se fala de se ter câimbras, digestão lenta, gente, digestão lenta, prisão de ventre, problemas digestivos podem estar ligados à acidez sanguínea, aumento de fermentação em fungos, falta de energia, fadiga, tendência a contrair infecções, enxaqueca, inflamação na córnea e pálpebras, né? Inclusive problemas na área ocular, gengivas mais sensíveis e inflamadas, úlceras estomacais, fissura no campo dos lábios, gastrite, úlceras, né? Unhas finas e quebradiças, cabelos secos, quebradiços, queda, pele seca, irritação da pele, hipertensão e câncer. Imagine quanta coisa pode desencadear no seu organismo se o seu sangue não tiver com o pH correto. E aí, nós vamos novamente recorrer ao Dr. Otto Warburg. Veja o que ele fala sobre a acidez do nosso corpo. Ele demonstrou que todas as formas de câncer, todas, ela se caracteriza por duas condições: a acidose, que é a acidez no sangue, e a hipóxia, que já vimos ser a baixa oxigenação. Ele também explicou que os tecidos cancerosos são ácidos, os saudáveis são alcalinos. Ele também explicou, e essa frase é fantástica, olha, a falta de oxigênio e a acidez são duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem um outro. As substâncias ácidas repelem o oxigênio. Em oposto, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Bom, mas o que é que o estudo apontou diante de tudo isso que nós vimos? Aqui está a transcrição. O estudo apontou o aumento do pH, a redução, houve maior proporção de ânions pela eliminação de cátions, que promove maior neutralização de íons de hidrogênio e eleva o pH. Olha que importante, elevou o pH sanguíneo. A eliminação de CO2, o dióxido de carbono, reduz ácidos no sangue e, consequentemente, reduz a necessidade de produzir ânions como fosfato de sódio, cloreto de sódio e bicarbonato, reduzindo a retenção ou a reabsorção do sódio. Ou seja, reduziu a acidez do sangue, os ácidos sanguíneos. Mas o estudo também explica como isso se deu. Isso se deu porque houve maior eliminação do CO2, o dióxido de carbono. Lembra que falamos que para manter o pH sanguíneo dentro da sua faixa correta, está envolvido vários processos, mas inclusive a área pulmonar, o processo dos pulmões? Então, foi isso que o estudo apontou. Houve maior eficiência do mecanismo respiratório em eliminar o dióxido de carbono. Vocês estão vendo aqui essa equação aqui em cima? Aqui é o seguinte: o dióxido de carbono, ele interage com a água e forma o ácido carbônico. Então, H2O com CO2 forma ácido carbônico. O ácido carbônico, ele se dissocia em íons de bicarbonato e íons de hidrogênio. Só que esses íons de hidrogênio, dessa dissociação do dióxido de carbono com a água, ele é um gás. E esse gás, ele reduz o pH. Essa informação está até aqui embaixo, aqui, marcada, tá vendo? Esse gás tende a reduzir o pH. Essa informação apresentada na transcrição. Então, o dióxido de carbono, agindo com a água, gera posteriormente, né, o ácido carbônico e os íons de hidrogênio e bicarbonato, que é um gás, os íons de hidrogênio, e tende a reduzir o pH sanguíneo. Mas note, o que é que o estudo apontou? O estudo apontou que diminuiu aqui o dióxido de carbono. Então, uma vez que você diminuiu esse dióxido de carbono, você consegue elevar o pH do sangue. É como está escrito aqui, olha, no finalzinho. Portanto, a maior eliminação de CO2, dióxido de carbono, também contribui para elevar o pH do sangue.
Que informação importante, né? E isso está aqui apontado dentro do estudo científico. Mas olha que outra informação importante nos é trazida à tona. Dentro aqui da argumentação, na transcrição, os pesquisadores dizem o seguinte: os efeitos observados sobre os perímetros sanguíneos indicam que o tratamento magnético da água persiste no sangue. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Nós vivemos aí, as pessoas vemos aí a todo momento, as pessoas em busca da água alcalina, com pH correto. Mas analise bem. Imagine que a água ela tem um pH de 7,5, 8, externamente. Mas você vai ingerir essa água. Até chegar nessa corrente sanguínea, na sua corrente sanguínea, vai haver um percurso. E ela não vai chegar no mesmo pH externo. Além disso, ele é temporário dentro da sua corrente sanguínea. É temporário. Mas olha o que aconteceu aqui dentro do nosso estudo. Que os efeitos com a água tratada magneticamente pelo siloximol persistem no sangue. Ele não é temporário. Por isso que o siloximol ele não tem um impacto direto no pH da água. O impacto é no pH do sangue, porque reduz o dióxido de carbono. Reduz o dióxido de carbono e os efeitos persistem no seu sangue. Essa tecnologia é única. Percebe? Eu até costumo dizer o seguinte: imagine se um produto nosso, se o siloximol, né, ele fosse comerciado pela indústria farmacêutica. Eu não vou citar nome, né? Você pode pensar numa indústria farmacêutica alemã, numa americana. Quanto que ele custaria, hein? Eu te asseguro que com todos esses benefícios, talvez, teria que se fazer o que se acontece com medicamentos caríssimos, né? Ter que se entrar na justiça, acionar o Ministério Público para ter o direito de usar. E a Timol não faz isso, né? Você tem um produto acessível e com toda essa tecnologia que você está vendo aqui. Então, que informação importante, né? Os efeitos permanecem no sangue. Isso aqui, eu quero ressaltar isso, porque a todo momento você vai encontrar pessoas perguntando: e o siloximol eleva o pH da água para quanto? Essa não é a proposta do siloximol. Não é atuar no pH da água, é atuar no pH do sangue. Porque no sangue ele vai reduzir o CO2, o dióxido de carbono. É o que está escrito aqui. Ok? Bom, outra coisa que o estudo apontou: redução da gordura subcutânea. Essa também é uma informação muito interessante. A gordura subcutânea ela está localizada abaixo da epiderme, é a camada mais externa da pele, né? Sendo aquela que você pode beliscar com os dedos. A gordura cobre praticamente toda a superfície do seu corpo, os músculos, cobre ali toda a superfície. Então, se você tem um percentual de gordura alto, não será capaz de ver os seus músculos. E no abdômen, essa gordura subcutânea dá aquela forma de pera, que vocês já devem ter visto, né? Então, vamos lá. Essa gordura subcutânea, ela causa complicações, acumula-se sobre a pele, no culote, nas nádegas e nas pernas. E olha o que ela produz: a celulite. Então, a gordura subcutânea produz a celulite, e para muitas mulheres é um terror, e é mesmo. Essas células de gordura subcutânea são menores, mas elas se multiplicam com mais rapidez. São sensíveis, inclusive, à insulina. Prejudica menos o organismo, mas é mais difícil de perder. E a sua predominância caracteriza a obesidade em formato de pera, né? Tem aquela aparência de gordura mole, mesmo quando está localizada no seu abdômen. Bom, mas o que é que o estudo apontou? Aí está. De novo a transcrição. O tratamento magnético da água reduziu a espessura de gordura subcutânea. Agora, uma outra informação extremamente importante. Os animais que foi submetido a esse teste aqui,
eles estavam em fase de lactação, estavam ali amamentando. E nesse momento, o consumo de alimento é maior e se acumula gordura corporal. Então, no momento da engorda, de maior engorda do rebanho, envolvido aqui no estudo, é que se fez essa análise da gordura subcutânea. Isso é importante, no momento em que se alimentava mais e momento de maior engorda. O que o estudo apontou? Vamos ver. As imagens da esquerda são sempre com a água normal, a água sem um tratamento magnético. As da direita, com o silocimol. Então, aí você tem a ultrassom da 12ª e 13ª costela das vacas da raça Jersey. 151 dias, imagem da esquerda, sem o tratamento magnético. Gordura subcutânea, 1,2 milímetro. Gravem isso. 151 dias, 1,2. Imagem da direita. Aqui são o gado que estava ingerindo a água tratada magneticamente, também em fase de lactação. 145 dias, 0,3 milímetro. A diferença das vacas que ingeriam água magnetizada para as que não ingeriam. E o ambiente sendo o mesmo, e na mesma fase que era de lactação. 159 dias, sem o tratamento magnético, 1,2 milímetro. 163 dias com tratamento magnético, sem gordura subcutânea. Sem gordura subcutânea. Se avançou mais, 222 dias, sem o tratamento magnético, 2,2 milímetros. 223 dias, as que ingeriram água tratada magneticamente, 0,2 milímetro. Olha a diferença de 2 milímetros de gordura subcutânea no mesmo período. A diferença entre aqueles que ingeriam água magnetizada e o gado que não ingeria. No caso, as vacas aqui da raça Jersey. Isso no primeiro estágio do estudo. Com 334 dias, sem o tratamento magnético, 3,3 milímetros. 335 dias com o tratamento magnético, 0,7 milímetros. Fantástico, né? Então, um outro benefício, né? A redução da gordura subcutânea, que inclusive é aquela que é responsável pela celulite. Mas o estudo também apontou a redução do triglicérides e da glicose. São duas informações também muito importantes que o estudo apontou. Triglicérides é um tipo de gordura que funciona como importante fonte de energia. Ele é armazenado no tecido adiposo, é proveniente da gordura vegetal, animal, dos carboidratos, está presente no pãozinho que todo mundo gosta, e também nas bebidas alcoólicas. O nível de triglicérides se aumenta muito pela má alimentação, excesso de peso, e pode causar inflamação no pâncreas, que é a pancreatite. Se os níveis estiverem elevados, podem resultar em complicações maiores, como doenças coronarianas. Mas o que o estudo apontou? Olha aqui a transcrição. O tratamento magnético da água reduziu a concentração sérica de triglicérides. Reduziu o triglicérides. Houve essa redução. Então, houve essa redução, e aí, dentro da conclusão, notem que o que eles argumentam. Para a saúde humana, a redução de triglicérides seria benéfica, pois níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas. O excesso de triglicérides pode ficar depositado nas paredes internas dos vasos sanguíneos e levar a ocorrências de vários tipos de doenças cardíacas, sendo desejável que os níveis permaneçam dentro dos limites saudáveis. Dentro da argumentação é clara, né? Vai beneficiar o ser humano, porque vai reduzir o triglicérides e, logicamente, beneficiar o seu coração. Fantástico, né? Tudo isso no estudo científico. Mas também apontou a redução da glicose. A glicose está junto aqui com o triglicérides porque no estudo há uma correlação.
O diabetes, você tem um diabetes tipo 1, né? A produção de insulina do pâncreas é insuficiente, é uma destruição autoimune. Geralmente, diabetes tipo 1, ela é congênita, e a pessoa necessita de injeção diária de insulina. A tipo 2 é adquirida, está muito relacionada aos hábitos alimentares, sedentarismo, e não necessita de injeção de insulina, mas também é silenciosa. Quando muitos vêm descobrir, já está no estágio bem avançado. E você tem a diabetes gestacional. É muito comum e a glicose se eleva durante a gravidez. Ok? Então, aqui você tem os 3 tipos de diabetes. Mas quais são as complicações? Se a glicose, os seus níveis não estiverem normais, olha o que pode acontecer com o passar do tempo, com a glicose alta. Pode afetar os seus rins, afetar a capacidade de filtragem deles, podem prejudicar os pés e membros inferiores, pode causar formigamento, ardências, perder a sensibilidade, calos, úlceras, danos aos nervos, complicações à sua visão, 40% mais chance de desenvolver glaucoma, quem é diabético, 60% mais chance de desenvolver cataratas, quem é diabético, pode prejudicar o sistema imunológico. Interessante o estudo dessa universidade, Warwick Medical School, eles descobriram que a glicose, ela torna o seu sistema imune cego a bactérias e vírus. Então, a glicose cega o seu sistema imunológico. Pode prejudicar os vasos sanguíneos, diminuir a oferta de oxigênio às partes do corpo, pele mais sensível, dificuldade de cicatrização e até, infelizmente, amputamento de algum membro. Mas o que o estudo apontou? Bem, o estudo menciona que, considerando que o excesso de glicose no sangue é convertido em triglicérides e que a produção de triglicérides representa uma forma fisiológica de diminuir os níveis de glicose, note, a redução do triglicérides pode ter ocorrido em função de menor teor de glicose. E notem essa frase final, que poderá eventualmente beneficiar pacientes diabéticos. Então, eles mencionam que baixou a glicose e também baixou o triglicérides em decorrência disso. E são muito claros aqui na argumentação final. Vai beneficiar pacientes diabéticos. Está aqui na conclusão do estudo. Fantástico, né? Bom, mas não é só isso. O estudo também apontou a redução do colesterol e da viscosidade sanguínea, o que favorece um melhor fluxo sanguíneo. O colesterol. Quando há colesterol em excesso circulando no sangue, principalmente do tipo ruim, ele se acumula nos vasos sanguíneos, que levariam nutrientes e oxigênios para todos os órgãos, inclusive o coração. Os diâmetros dos vasos coronarianos ficam reduzidos, porque se acumulou ali muita gordura. Em alguns casos, podem ficar totalmente comprometidos. Se não houver o controle dos níveis de colesterol, principalmente o colesterol ruim, você corre o risco de desenvolver várias doenças. Doenças cardiovasculares, pressão alta, entupimento das veias, e isso pode levar ao infarto e ao AVC. Mas não é só isso. Vejam o que diz o urologista Emílio Sebe, diretor médico da clínica LifeMan. Ele explica que o colesterol pode estar relacionado à disfunção erétil, um problema masculino. Ele explica que os vasos que irrigam o órgão sexual masculino são bem mais finos do que o do coração, com cerca de 1 milímetro de diâmetro. Colesterol elevado, explica ele, pode também causar disfunção erétil. Veja quantos problemas, né? A viscosidade do sangue é um fator também importante nas doenças cardíacas. Quando a viscosidade do sangue aumenta, ela danifica os vasos sanguíneos, aumenta o risco de ataques cardíacos. E para se controlar, muitas pessoas utilizam a aspirina, né?
o famoso ácido acetil salicílico, ou AS. Alguns costumam usar até o infantil, e no popular, para afinar o sangue. Só que o uso constante e prolongado da aspirina ou do ácido acetil salicílico podem causar efeitos indesejáveis, alergias, alergias cutâneas na pele, zumbidos, problemas hepáticos, perca da audição, danos renais e outros. Então, olha a importância, né, de se dar atenção a esse quesito. Mas o que é que o estudo apontou? O estudo apontou justamente isso. Apontou a redução do colesterol e notem o ponto. Pesquisas indicam que a alta viscosidade do sangue é um fator comum nas ocorrências de doenças do coração, doenças cardiovasculares. O estudo apontou redução da viscosidade sanguínea. E dentro da argumentação, aqui no item 3, notem, a melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir a possibilidade de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Fantástico isso, né? Então, houve favorecendo o fluxo sanguíneo, reduzindo a viscosidade do mesmo. Isso aqui está apontado no estudo. E dentro da argumentação, quando eles dizem que é desejável, porque a obstrução de vasos sanguíneos pode levar à morte, é isso mesmo. Nós temos uma tecnologia que pode evitar essa situação e salvar uma vida. Está aqui dentro dessa transcrição, na argumentação pelos pesquisadores. E aí, os benefícios apontados na conclusão são esses aqui, olha. Esses 5 itens principais. A redução de sódio pode amenizar o problema de retenção de líquido. Olha outro benefício. E reduzir a necessidade de medicamentos para o controle da pressão arterial. Segundo, a redução do triglicérides pode beneficiar a saúde humana, pois níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas. Item 3, a melhoria da circulação sanguínea. Notem, né? Reduziu aqui a viscosidade, é desejável, por reduzir a possibilidade de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. O 4, a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células. E isso, inclusive, beneficia os atletas durante prática de esportes. E o item 5, para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão nos vasos sanguíneos. Então, isso aqui implica em redução da pressão arterial, menor esforço para o seu coração. Que conclusão maravilhosa, você não acha? Tudo isso mostra que você tem segurança de utilizar um produto que foi devidamente testado. E, por fim, o estudo também apontou aumento do conteúdo, resistência e densidade mineral óssea. Isso aqui implica na prevenção da osteoporose. Olha aqui, falando da osteoporose, existe uma fase anterior, que é chamada osteopenia. Então, até 30% de perca de massa óssea é osteopenia. Acima disso, osteoporose. Osteoporose é um grau mais elevado de perca da massa óssea do que a osteopenia. Mas, nessa fase da osteoporose, a pessoa fica suscetível a várias fraturas. E é uma doença extremamente grave e silenciosa. Os ossos de pessoas que têm osteoporose ficam frágeis e perdem a força por causa da redução de cálcio e fósforo no seu corpo. E aí podem ocorrer várias fraturas, pequenas inclusive, mas que pode ocorrer nas vértebras, no osso da coxa, no punho. É importante ficar alerta a alguns sinais, como dor na coluna, formigamento nas pernas, a diminuição da altura, postura encurvada, se dá atenção a esse aspecto. Mas o que o estudo apontou? E aqui você tem a página em inglês, e olha a tradução.
descobrimos que houve um aumento da densidade mineral óssea de ratos consumindo a água condicionada por um campo magnético silocimol, em comparação com um grupo que consumia água não condicionada. E esse efeito, esse é um ponto importantíssimo, pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas em humanos. Olha aí a recomendação. Novamente aqui na argumentação da transcrição. Pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas em humanos. Aqui você tem a tabela, aqui você tem o conteúdo, densidade e a resistência. O teste feito com os ratos da raça Wistar e a avaliação com 15, 30 e 45 dias. Um grupo que tomava água e o grupo que não. E houve o aumento das 3 situações, do conteúdo, da densidade e da resistência mineral óssea. Bom, isso é fantástico, né? Nós fizemos aqui uma análise da conclusão desses 8 itens do estudo científico. Você viu o aumento do oxigênio, a alcalinização sanguínea, aí você grave essa informação. Há um leve aumento do pH porque reduz o dióxido de carbono. Não é porque se aumentou o pH na água, é porque reduz o CO2. Aumento da densidade mineral óssea, redução da viscosidade sanguínea, redução da glicose, colesterol, triglicérides, né? Triglicérides e também da gordura subcutânea. Todos esses itens apontados no estudo científico. E aí eu te pergunto, você não acha que esse estudo, essa conclusão, os argumentos usados pelos pesquisadores te dão ainda mais segurança de usar esse produto? Te dão ainda mais segurança de indicar? Você vai estar usando um produto devidamente testado. Mas não é só você que está como usuário ou como pessoa que vai indicar esse produto. Esse estudo científico tem possibilitado que vários profissionais de saúde, como médicos em todo o país, venham a recomendar o uso do silocimol para os seus pacientes. Lá no site da Timol, você vai encontrar o depoimento da doutora Thais Bering, cirurgiã vascular. Ela indica para os seus pacientes. Mas eu te pergunto, se não houvesse essa comprovação científica, você acha que ela teria segurança de indicar? Mas essa segurança você também deve ter, de utilizar um produto devidamente testado. Mas por que eu estou falando dessa segurança e trouxemos esse assunto hoje? Por esse motivo aqui. A todo momento, surge um produto novo no mercado que diz que é melhor do que o silocimol, que diz que tem mais Gauss e por isso é mais potente e que é melhor. Bom, você já sabe que pergunta você vai fazer, né? Bom, se o seu produto é melhor, cadê a comprovação científica? Que segurança eu tenho de utilizar isso aqui? Argumente essa situação com seus clientes. Um outro aspecto que eles abordam é a questão dos Gauss, que é a unidade de medida do ímã, né? Acontece que o silocimol, e aí é um segredo industrial, a sua composição é diferente. É a composição de vários elementos magnéticos para que gere o fluxo magnético. A maioria dos produtos no mercado usam um ímã de neodímio e se atém aos Gauss. Não é o caso do nosso projeto. Ele gera o fluxo magnético. Então, vai haver o fluxo magnético constante. O fluxo magnético ele vai batendo ali a todo momento como se fosse um martelo, até quebrar essa dureza da água. Fantástico, né? Então, não se atenham a essa quantidade de Gauss que muitos se atêm. O silocimol, ele age com o fluxo magnético. É a combinação de vários elementos magnéticos para gerar esse fluxo. Você vai ver um vídeo já já, e dependendo do ângulo que você vai medir os Gauss do silocimol, um ângulo vai dar muito, outro ângulo vai dar outro, porque há um fluxo magnético, é diferente. Olha a diferença.
Mas muitos produtos que vão surgindo e que talvez sejam apresentados a você, têm esse argumento, que é melhor do que o Silocimol. Pergunto de novo, cadê a comprovação científica? E é isso que você também deve perguntar, e é isso que você também deve ensinar para a sua equipe. Mas aí, nós fizemos algo interessante. Adquirimos um desses produtos. Vamos te mostrar o vídeo e fizemos o teste dentro desse quesito que eles argumentam que tem mais Gauss e que são mais eficientes. Nós colocamos até uma faixa nele para não aparecer o produto, mas você vai enxergar que há o teste e eu quero que vocês prestem muita atenção. Vejam como funciona o fluxo magnético, que ao passo que vai se medindo ali os Gauss do silocimol, ele varia do ângulo que ele está. E pasmem, produtos que tem no mercado que dizem que tem mais Gauss do que o silocimol, em alguns momentos, você vai ver isso, o silocimol teve 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, preste muita atenção nesse vídeo. Nós ocultamos ali o outro produto, nós não queremos nem fazer propaganda, mas se diz que é melhor, vamos fazer o teste. Presta bem atenção. Olá, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Lucas e faço parte da equipe Technology de Uberlândia. O motivo desse vídeo é para tirar algumas dúvidas que estamos recebendo a respeito de um novo magnetizador de água que saiu no mercado. Consequentemente, várias comparações estão sendo feitas entre este produto e o nosso silocimol. Nesse vídeo, eu vou realizar um teste bem simples que vocês podem realizar na casa de vocês, para a questão de comparação entre um produto e outro. Porém, antes da gente iniciar os testes, eu gostaria de salientar algumas informações técnicas bem importantes. O nosso silocimol é feito por uma combinação específica de elementos magnetizadores, devidamente posicionados, para trabalhar assim o fluxo magnético. O fluxo magnético, para alguns que não sabem, ele é algo constante. Ele é como se fosse um martelo que está ali, vez após vez, batendo na água, garantindo assim a maior quebra de clusters. Nós somos o único produto no mercado onde a sua ação é direta sobre o fluxo magnético, trazendo assim a maior quebra dos clusters, como já mencionei, e os benefícios e os resultados que vários de vocês já sentiram, já presenciaram ou já ouviram nas centenas de depoimentos que temos gravados por pessoas que utilizam do nosso produto. Esse outro produto, do qual muitos estão falando, ele não atua da mesma forma. O neodímio, que é o elemento magnetizador utilizado por ele, trabalha o campo magnético e não o fluxo. Sendo assim, o seu poder magnetizador é bem inferior ao nosso produto. Como forma de concretizar o que eu estou explicando, nós vamos realizar um teste bem simples. Nós vamos utilizar um medidor de Gauss para aparelhos celulares. Gauss, para quem não sabe, é a unidade de medida de indução magnética, assim como Celsius é para a temperatura. Esses medidores, eles trabalham utilizando o campo magnético do seu próprio aparelho celular para medir esse mesmo campo dos objetos à nossa volta. Eu vou disponibilizar o nome do aplicativo que eu estou utilizando durante o teste. Vamos lá. Eu vou colocar ambos os aparelhos dentro de um recipiente, no caso aqui o copo, e medir o campo de atuação de ambos os aparelhos ao redor do copo.
Como vocês puderam acompanhar no teste, a diferença entre um produto e outro é grande. Em alguns momentos, a diferença chega a ser de até mais de 7 vezes o poder de magnetização de um para o outro. Isso, gente, é só mais uma prova de que a Timor trabalha assim dia após dia para entregar a você, consumidor, o melhor produto do mercado. Não é à toa que já estamos há mais de 15 anos trabalhando dia a dia para levar uma melhor qualidade de vida a cada um de vocês. E resultado disso é comprovado por meio das centenas de depoimentos que temos, de pessoas que utilizam o nosso produto e se beneficiaram com o uso dele. Uma outra prova de que o Silosimol é superior é que estes mesmos depoimentos que eu acabei de mencionar estão sendo utilizados por pessoas que vendem tais falsificações para, assim, concretizarem suas vendas. Isso é falsidade ideológica. Utilizarem depoimentos de um produto onde testes simples como esse que realizamos já se mostrou bem superior a ele. Por isso, vocês aí de casa, nossos clientes, nossos colaboradores e futuros clientes, vocês podem ter certeza que ao adquirirem o Silosimol, o único no mercado verdadeiro, vocês estão adquirindo não só um produto mais robusto fisicamente, mas uma melhor tecnologia e um melhor benefício de vida para você e toda a sua família. Bom, pessoal, um teste muito simples, feito num aplicativo de celular, que vocês já viram como é feito, já mostra ali a superioridade do Silosimol. Mas gravem isso, né? A atuação do Silosimol não é com campo magnético, é com o fluxo magnético. Não é só com os ímãs de neodímio, é uma combinação de elementos magnéticos para gerar o fluxo que vai trazer esses resultados. Bom, logicamente, essa combinação não vai ser revelada, é o segredo do sucesso. Tá? Então, isso tudo para que vocês tenham ainda mais segurança de utilizar essa tecnologia. Tá? Mas no vídeo, vocês viram uma outra coisa muito importante, né? Vão surgindo os produtos novos no mercado, mas, além de não terem comprovação científica, também não tem depoimentos. E muitos deles utilizam os nossos depoimentos, se editam os depoimentos e se apresentam como se fossem dessa tecnologia. Assim sendo, entenda bem a comprovação científica, entenda como é que funciona o Silosimol. Você já entendeu a questão do pH do sangue? É porque reduz o CO2, não é porque se aumenta o pH de água. Não tem essa proposta, embora há um leve aumento, mas é a redução do CO2. Melhora o sistema respiratório, e isso contribui para elevar o pH no sangue. E ao passo que, se elevar apenas o pH da água, não garante o mesmo processo dentro da corrente sanguínea. Em contrapartida, os efeitos da água tratada pelo Silosimol persistem no sangue. Tudo isso dentro do estudo científico. Ok? Então, nós vamos interromper aqui o compartilhamento. Vamos liberar o áudio de todos, né? Para agradecer a todos que estiveram presentes aqui nesse treinamento. E o áudio vai estar liberado nesse momento. Vocês poderão ver qual é o aplicativo, rever essas informações. Espero que vocês tenham ficado ainda mais seguros da tecnologia que você tem nas mãos. Ok? E você já sabe, quando te disserem que tem um produto melhor, é só você perguntar, cadê a comprovação científica? Ok? Pessoal, um grande abraço, excelente final de semana a todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Eu vou liberar aqui o áudio. Seu Francisco vai estar aqui batendo um papo com vocês, seu Francisco. Todos gostam muito de ouvir. Deixa eu liberar aqui, já está liberado. Seu Francisco, todo prazer. Vamos lá. Fica à vontade. Abraço a todos, pessoal. Obrigada. Antes eu quero deixar um grande abraço para o senhor. Pelo esclarecimento, foi fantástico. Obrigada, viu? Fique com Deus.